Fala aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. E vamos fazer aqui uma análise do mercado semanal, esperando aí, tentando ver o que a gente pode esperar para a próxima semana aí, do dia 20 ao dia 24 de julho de 2020. Bom, eu acabei inserindo aqui mais algumas médias no meu gráfico, estão ainda em fase de teste, tá? São elas uma média aritmética de 200 e uma exponencial de 610, e isso daí alterou um pouco a cor das outras médias. Então, pode ser que vocês vejam aí que está um pouquinho diferente, mas então vamos lá. Ó. Essa média vermelha e verde aqui é a média de 9. Temos a média amarela tracejada, que é a média aritmética de 21 períodos. A média azul agora passou a ser a média exponencial de 34. A média laranja 89, essa daqui é aritmética de 200 e essa de 610. Por enquanto eu decidi tirar a média exponencial de 37, porque o serviço que ela fazia, eu estou substituindo pela média de 9 exponencial, tá? Então, para não poluir muito o gráfico também, por enquanto eu decidi tirar, mas pode ser que eu volte. Bom, de novo, o objetivo do conteúdo desse vídeo é exclusivamente educacional. A gente não recomenda compra ou venda de nenhum ativo. A gente sempre tenta identificar alguns setups e estratégias que eu utilizo, né, no mercado de renda variável. E aí eu vou analisar o comportamento do ativo em cima dessa estratégia. E é isso que eu faço nos meus vídeos. Então, não indico compra ou venda de nada. Operar renda variável é uma atividade de risco. A decisão de comprar ou vender ativos é de sua inteira e exclusiva rentabilidade. E, óbvio, rentabilidade passada, o que a gente ganhou no passado, não garante que a gente também vai ganhar no futuro. Então, essas estratégias aqui que eu estou passando, elas hoje, para mim, elas funcionam, mas nada garante que elas irão funcionar amanhã. Tá? Bom, fazendo aqui uma análise do Ibov, já começando no gráfico semanal, por enquanto não tem nada a fazer, a gente teve aqui a realização frustrada, o padrãozinho de realização frustrada, e ele continua subindo aí com convicção, já está próximo de encontrar a banda superior de Bollinger e ela está virada para baixo, isso daí ela é muito forte, o preço é muito difícil de bater nela e continuar rompendo, mas ainda tem tempo também para ela começar a lateralizar e desenvolver aí um padrão um pouco mais lateral, né? Começar a curvar para cima. Fora isso, a gente tem aqui as nossas linhas de suporte e resistência e tá desconfigurado o Fibo. Deixa eu configurar ele aqui, aproveitar, que aí eu já mostro os números que eu uso de Fibonacci. Vamos lá. Eu tiro de 61.8 e eu vou usar o menos 11,8, 0, 23.6, 38, 50, 76.4, 100, 111.8, 141.4, 161.8 e 200, ok? E para projeção eu uso só, como é só para projetar mesmo, é o 100, o 161 e o 200, ok? É isso. Vamos traçar aqui agora o Fibo. Agora sim. A gente vê então que a gente está próximo dessa zona dos 105.928, que a gente comentou aí na semana passada. Está indo em direção a essa região aqui de resistência. Nada a se fazer. Ainda que haja uma correção, porque o preço já está ficando um tanto quanto afastado da média de 9, ainda que haja alguma correção, nós temos aqui a região dos 97.470, 97.500 como uma região de suporte, que além de ser uma retração de Fibo também é
essa região de suporte aqui, que era resistência e passou a ser suporte, né? E a média de 9 que está subindo também, tem as médias de 34, média de 89, enfim. Tenho bastante média aqui para calçar o preço. Preocuparia só se de repente viesse um movimento um pouco mais forte e ele perdesse já logo de cara a média de 9, aí sim. Mas por enquanto nada, também esse outro cenário de perder a média de 9 é o mais difícil, na minha opinião. Então não tem muito o que fazer. É só aguardar ele chegar no 105,928. Índice futuro, deixa eu excluir esse monte de estudo aqui antigo. Ok, beleza. Índice futuro, a mesma coisa do que o Ibov. Nós temos aqui o FIBO, está chegando, a resistência do índice futuro é no 107,055 e ele está chegando a mesma coisa, já está um pouco afastado da média. Aqui, embora o estocástico esteja aí sobre comprado, ele está em um movimento muito forte de alta, então isso daqui não significa nada. Enfim, a possibilidade aí, a probabilidade é de continuação do movimento de alta, tá? Nada muito além disso. O dólar futuro ele está exatamente numa região de consolidação, de lateralização. Já faz aí 1, 2, 3, 4 semanas que ele está na mesma região de lateralização. Não tem muito o que fazer. A média de 21 aqui está chegando próximo do preço, tá? Isso daqui eu não encaro como um power breakout, muito embora a média de 9 esteja atravessando o meio do preço e aqui a de 21 esteja calçando o preço, justamente porque esse recuo eu achei bastante grande, tá? Então eu não encaro isso daqui muito como power breakout. Além disso, o ideal para existir um breakout, um power breakout aqui seria ter um pouco mais de movimento de lateralização, né? O que eu não acho que vai ocorrer durante muito tempo aí, porque as médias já estão ficando bastante próximas e isso daí indica uma possibilidade aí de um movimento um pouco maior. Enfim, dólar futuro semanal poderá testar o topo se romper essa consolidação aqui para cima, e também para baixo eu acho que fica mais perigoso para o dólar, vamos dizer assim, né? Só se perder esse fundo aqui embaixo, tá? Óbvio, se ele perder essa região aqui ou até essa, ele tende a vir, tem as médias aqui, eu acho que ele para baixo ele tem que perder a média de 610 aqui. Enquanto ele não perder essa média de 610, ele vai estar aí nessa consolidação, bate em cima, bate embaixo, e para cima é rompendo 5.510. Esse daí é o dólar. Agora, com relação a algumas ações que eu identifiquei aí possíveis operações aí para a semana que vem, temos aqui no setup 9.3 EZTC. EZTC tá bem legal. Ela fez aqui um W, fez uma lateralização. Essa lateralização aí foi rompida, deu uma continuidade do movimento de alta e agora formou um padrãozinho 9.3 aí. Então pode dar uma oportunidade para nós nessa próxima semana. Nvidia, a mesma coisa. Nvidia fez um movimento bastante convincente de recuperação. Aqui formou este candle referência. Nós temos dois candles posteriores a ele. A entrada então iria inicialmente para cá, não foi pega, veio para cá, não foi pega e agora estaríamos com a entrada aqui. Além disso, a gente tem aqui também um Dave Landry, bastante interessante, tá? É o mesmo, esse candle aqui é um candle que identifica uma possibilidade do setup desenvolvido pelo Dave Landry. Então, além do 9.3, a gente tem o Dave Landry aí. TASA eu operando o gráfico
diário, na semana passada eu tomei stop, fui estopado, mas eu estou bastante convincente aqui da TASA continuar, dar um movimento de alta aí. Ela fez esse candle referência, fez 2 candles de modo com que o setup 9.3 ficasse engatilhado, não foi pego e agora formou também um Dave Landry na média de 8 aí e junto um setup 9.3, então TASA também pode ser uma boa oportunidade. TRPL4 está fazendo um movimento de alta, a média de 9 ainda não cruzou a média de 34 para cima. Isso daí é um pouco ruim, porque ainda não é um movimento de alta muito convincente. Aliás, pelo contrário, né, a queda foi bem mais forte do que esse movimento de alta. Mas o fato é que os preços estão trabalhando acima da média e também está se formando aqui um 9.3. Pode ser que seja uma boa oportunidade aí. Fora isso, nós temos aqui o preço de fechamento de reversão em Hapvida, trabalhando bem acima das médias. A gente fez inclusive um preço de fechamento de reversão aqui, ó, em cima da média de 8, então possibilitando aí uma entrada. Copel, CPLE3, um preço de fechamento de reversão muito bonito. Aliás, deixa eu só fazer o seguinte, ativar esse alarme aqui. Copel, então nós temos um preço de fechamento de reversão bastante interessante e não só um preço de fechamento de reversão. Setup 9.1 aqui em Copel também, tá? Eu não coloquei esse papel como setup 9.1 porque a queda não foi tão forte quanto eu gostaria que fosse, né? Não teve a queda foi bem mais suave, o que nem deu para virar a média direito para baixo. Mas ela chegou a dar uma virada. Aqui nessa parte vermelha a gente consegue identificar isso. E agora, com o candle da última semana, ela vira para cima, dando possibilidade aí de um setup 9.1. Ativando esse setup, a gente encontra um belo vazio gráfico aí e faz ela poder vir testar aqui o seu topo histórico. O que eu não gosto muito da Copel é a banda de Bollinger aqui superior, está totalmente inclinada para baixo, servindo aqui evidentemente uma resistência mais imediata para a Copel, mas quem sabe com o decorrer do trade e o caminhar dos candles, aí, o desenvolvimento do trade, essa média começa a virar, lateralizar e quem sabe até virar para cima. Bom, Klabin 4, também temos um preço de fechamento de reversão aqui, com zigue-zague ascendente. Ela já indicou uma possível perda de força aqui com esse candle um pouco maior preto, mas não teve continuidade nesse movimento. Então, por enquanto, preço de fechamento de reversão aqui. A gente vê que aqui já teve um preço de fechamento de reversão que já foi ativado e que teria dado aí uns 6% até agora. Não teria dado alvo, mas esse daqui pode ser acionado sem problema nenhum. Colocar um alarmezinho aqui. Iperas também tem um preço de fechamento de reversão bastante interessante. A gente tem aqui em Ipera um fundo duplo, um W, e agora uma lateralização aqui, formando uma espécie de bandeira, tá vendo? E formando-se aqui sim um preço de fechamento de reversão, tá? Antes disso, a gente teve o inside bar aqui. Esse inside bar ele não foi ativado, então ele foi cancelado. Esse candle vermelho aqui é um preço de fechamento de reversão de venda, e para position a gente não trabalha com venda aqui. Depois disso a gente teve um outro inside bar aqui, e esse inside bar foi ativado na última semana. Estaríamos no trade e agora deu a possibilidade também de um preço de fechamento de reversão, que além de ser uma possibilidade nova de entrada, reforça a entrada desse inside bar aqui. Tá? Então isso daí é bem importante, ficaremos atentos para a Ipera
na próxima semana. Card 3 está bem legal também. Nós temos aqui um preço de fechamento de reversão. Temos aí um candle, uma perna de alta. Esse como candle de referência. Depois a gente tem também o setup 9.3, que até agora não foi ativado. Estaria sendo ativado no rompimento da máxima também do preço de fechamento de reversão. Então temos dois setups aí indicando uma possibilidade de alta. O preço veio testar a média de 9. Vamos aguardar aí. E Rumo também temos um preço de fechamento de reversão. Tudo começa em Rumo. Aliás, o movimento de alta começa em Rumo depois desta barra elefante que se formou em cima da média de 200, ó. E a partir daí a gente tem aí um fechou fora, fechou dentro, que foi ativado. Fechou fora, fechou dentro, foi ativado aqui. Esse inside bar foi ativado e não foi estopado. Esse inside bar aqui também foi ativado. A gente não sabe se foi estopado ou não, porque a gente não sabe se o preço caiu, depois subiu, caiu, subiu de novo, enfim. Tivemos esse inside bar que foi acionado e também não foi estopado. E agora a gente tem um preço de fechamento de reversão aqui. De qualquer forma, sem contar esse daqui, a gente tem um primeiro sinal já dando 21% de ganho, um segundo sinal aqui já dando 12%, um terceiro sinal que está praticamente no 0 a 0, aí, em torno de 1% de queda, e agora um próximo sinal. As bandas de Bollinger estão bastante laterais. Pode ser que elas, com esse acionamento desse sinal, se vier com bastante volume e força, ele vai jogar as bandas de Bollinger para fora de novo e pode indicar o início de um novo movimento bastante interessante em Rumo. Próximo é em Inside Bar, a gente vê aqui CCR. CCR a gente também tem um fundo duplo aqui, deu uma perna e lateralizou e agora formou um inside bar em cima das médias e na parte inferior da lateralização. Isso daí possibilita uma entrada no rompimento da máxima do inside bar com um alvo, pode ser no topo aqui da lateralização, e se dependendo de como ele chegar nesse topo, a gente pode até fazer só uma parcial aqui e tentar conduzir o trade acreditando aí num rompimento. Então a gente estaria adiantando um possível rompimento para cima de CCR. BBPO, que é um fundo imobiliário, a gente tem este preço de fechamento de reversão. Ele se dá abaixo da média de 9, com a média de 9 já virada para baixo, mas a média de 9 ainda está acima da média de 34. Então, eu ainda considero válido este sinal de compra. O rompimento da máxima dele, além de acionar esse sinal, também vai jogar o preço já para cima tanto da média de 21 quanto a média de 34. E aí só vai conseguir vai ter a média de 9 aqui para brigar. É um trade mais complexo, um trade mais difícil, também por conta desse topo duplo que se formou e da violência com que na semana retrasada o papel foi socado, mas é um setup e ele deve ser seguido, né? Da mesma forma que aqui teve bastante força vendedora e um inside bar começou aí um movimento de 18% de recuperação em 2 meses, aqui também pode repetir esse comportamento, inclusive fazendo o preço romper o topo histórico dele. Então, setup é setup, setup foi feito para ser seguido, e por isso que a gente faz cálculos com estatística e tudo mais, e o sinal está dado aí em BBPO 11. Só lembrando novamente que isso daqui não é recomendação de compra ou venda, é só como eu vejo o mercado e como eu analiso estes setups diante dos diversos papéis. GTWR11, que é um outro fundo imobiliário,
A gente tem aqui também um inside bar. O inside bar aí, diferente do BBPO, o inside bar próximo do topo. Eu não gosto muito disso, porque eu gostaria de ver um recuo maior, mas diante da quantidade de semanas que o papel já está lateralizado aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas, eu estou acreditando que essa lateralização ela vai ser horizontal e não para baixo, e não um recuo. E esse inside bar acionado poderia levar aí um rompimento de todo esse topo histórico. Além disso, a gente tem também aqui o setup 9.4. Se a gente vê que esse candle maior preto jogou a média de 9 para baixo, a média de 9 virou para baixo com o fechamento dele, e este inside bar conseguiu já retomar a média de 9 para cima. Então, rompimento desse inside bar também, além de ativar o próprio inside bar, ele ativa o setup 9.4. Edge 3. Edge 3 a gente tem esse inside bar aqui, numa região também um pouco complicada, um pouco consolidada, mas também aqui a gente vê um fundo duplo, podemos dizer assim, né? Aí vai da onde que você enxerga o fundo, se o fundo de repente é aqui e aqui, se pode ser essa região toda e desconsidera a sombra, enfim. O fato é que existe 2 toques aqui, mais ou menos nessa região, uma perna de alta, um setup 9.4 aqui, que foi acionado na semana anterior, na semana retrasada e ainda não foi estopado, e agora um inside bar aqui, tá? Então também pode ser uma oportunidade interessante. Temos um ombro cabeça ombro invertido aqui em Cielo. Eu gosto de entrar em ombro cabeça ombro invertido de 2 formas. Aqui, para quem não vê o ombro cabeça ombro invertido, ele está aqui, ó. Okoi, tá? A entrada clássica do Okoi é no rompimento dessa linha aqui, que é chamada de linha de pescoço. Então, quando o preço rompe aqui, você entra. Eu não gosto de entrar aqui, eu gosto de entrar antecipadamente. E aí a entrada se dá ou com uma divergência no estocástico, coisa que não vimos até agora, né? Não vimos uma divergência no estocástico até agora, né? Ou então com o 9.1. O 9.1 aqui já foi acionado aqui, exatamente neste candle, que é esse aqui, e ele não foi pego, tá? Ele não foi pego. Diante disso, por causa disso que eu não entrei nesse possível ombro cabeça ombro invertido, tá? O desenho está desenhado, a linha aí de pescoço está indicada, e caso o preço venha aqui para cima, vale uma entrada. Eu prefiro esperar aí o preço desenhar mais algum sinal para mim, para tentar comprar um pouco mais barato do que depois do preço já ter subido até aqui. Mas não sei se isso vai acontecer. Próximo ombro cabeça ombro que temos é em Embraer, e tá aqui, ó, ombro, cabeça, ombro. E aí sim, em Embraer, a gente vê que existe 2 pontos. Primeiro ponto, nós temos este fundo com este fundo. Nós temos este fundo mais baixo com um fundo praticamente no mesmo nível, um pouquinho maior aqui. Então aqui é um fundo menor, aqui é um fundo maior. Isso daí já ativaria, já possibilitaria eu entender que isso daqui seria um ombro cabeça ombro com maiores chances de êxito. E me possibilitaria inclusive entrar no 9.1 aqui. Se eu tivesse visto isso daqui antes, eu já teria entrado neste 9.1. O stop correto e mais seguro seria aqui, na perda desse fundo. E eu estaria no trade agora. Agora, o que aconteceu? Formou-se, depois desse 9.1, o preço lateralizou. Formou-se aqui 2 inside bars. Então, este inside bar, que, por sinal, esse último inside bar foi ativado já no último... na última semana. Só não foi ativado, só não entrei porque inside bar ele está
abaixo de todas as médias, né? Mas agora o que também se forma? Se forma um novo 9.1 aqui. E esse também está muito interessante. Então o rompimento dele me possibilita tentar adiantar o movimento do ombro-cabeça-ombro invertido em Embraer. Temos também SUSB 3 com o high-low, setup do high-low. Inclusive aqui é um preço de fechamento de reversão. Eu só não considerei esse como um preço de fechamento de reversão forte o suficiente. Não é que ele não seja forte, mas eu gosto de entrar em preço de fechamento de reversão em uma tendência clara de alta. E aqui a gente está numa lateralização, inclusive com todas as médias bagunçadas, e por isso eu não entrei no trade. Mas se a gente vier aqui no setup do high-low, a gente vai ver que se configurou o formato do setup nessa última semana. Então, isso quer dizer que o rompimento da máxima da última semana pode acionar a entrada por esse setup e o alvo será em 81,86, o que daria aí uma possibilidade de ganho de 101%. Claro que isso daqui é gráfico semanal, claro que isso daqui não quer dizer que ele vai subir de uma vez só, ele vai fazendo zigue-zagues nesse meio do caminho, mas o alvo dessa operação seria nesse ponto. Isso daqui é referente a 50% da mão, entrar com 50% com meia mão aqui, com 50% da sua posição total que você entraria, porque os outros 50%, o valor da entrada mais correto seria aqui em 33,57 e o stop aqui para 22. Sim, é um stop bastante longo, é um stop aí de 40 e poucos %, só que a chance de pegar esse stop é bem pequena também, né? Então, opa, apertando o botão errado aqui. Então este é o trade. Quem tem problemas em colocar um stop mais longo assim, e que não consegue ter muito gerenciamento de risco, reduzindo a mão e tudo mais, pode tentar colocar um stop aqui, mas está bem mais suscetível de tomar um stop, porque aqui ainda não temos um fundo formado, então estaria se adiantando a formação de um fundo aqui, que ainda não existe. Ou tentar jogar um stop pelo gráfico diário, talvez aqui embaixo, tá? Uma outra possibilidade também é voltar para o gráfico semanal e usar a ferramenta Stop ATR, que foi construída justamente para nos dar stops de forma mais facilitada. Não sei se vai ser possível utilizá-la neste momento, porque ainda nós não temos um fundo formado aqui. Mas para segunda-feira já vai estar aparecendo o ponto do Stop ATR aqui, porque esse candle já violou o Stop ATR. Então, acredito eu que vai estar mais ou menos nessa região. Pode-se usar também o Stop ATR como um local para colocar o stop, caso esse fundo seja muito grande. De qualquer forma, a SUSB aí dando uma bela possibilidade de uma entrada pelo setup do high-low. Deixa eu colocar o alarme aqui. Muito bem. A próxima é Valid. Valid também formando aí o padrão do setup do high-low. E o alvo de Valid está aqui em 19,45. Este é o alvo de Valid, o que daria aí um upside de quase 50%. Se a gente for isso também com meia mão, a outra metade da mão é em 9,19. Isso se o stop for ficar aqui abaixo de 7,17, tá? 7,17. O que daria aí mais ou menos da entrada atual, daria também uns 40 e poucos % de prejuízo caso retorne tudo isso. Aqui é um pouco mais fácil de colocar o stop aqui abaixo dos 10,10. Talvez colocar uns 9 e pouco, 9,95, enfim, abaixo dos R$10, porque aqui sim já tem um fundo formado, né? Então, assim, embora o stop mais seguro seja aqui embaixo, mas como o movimento é bem longo, pode-se colocar o stop aqui também.
valide então possibilidade pelo setup do High Low. Agora pelo setup do Matrix, a gente vê aqui uma possibilidade de entrada em CESP6. A gente vê uma possibilidade de entrada em CESP6 com alvo. Deixa eu ver qual que vai ser o alvo. Em 34,06. Então o alvo desse trade seria em 34,06. Mais ou menos aqui, com 11% aí de possibilidade de lucro. CESP6. A BRAP4 também uma possibilidade de entrada pelo Matrix, não. Será que eu vi errado? Acho que eu coloquei errado ali. BRAP4 não. A CESP sim, né? A CESP sim. A BRAP4 não. A BRAP4 a gente tira daqui. Vamos dar uma olhada em Arezzo. Arezzo eu acho que sim. Arezzo também. Possibilidade de entrada da ponta compradora em Arezzo, com stop um pouco mais longo lá em 63,03. 63,03, então vai dar mais ou menos aí uns 20% de alvo aí em Arezzo, tá? E por fim, pelo setup de trend follow, nós temos uma entrada em DTEX, entradinha em DTEX de meia mão, ainda não acionou a entrada total, entrada de meia mão. A gente percebe aí que nos trades que foram feitos aí desde 2006 até agora, nós teríamos tido aí aproximadamente, tá, o lucro de 28% na primeira operação, mais ou menos aqui 36% mais ou menos na segunda operação, esse daqui mais ou menos aqui 16% na terceira operação, e esse daqui mais ou menos até aqui uns 30%, 28% também. Então seria uma rentabilidade bastante interessante. É isso, esse valor lógico. Você viu que eu fiz bem de forma grosseira, só para dar uma ideia. Então estaríamos aí autorizados a entrar com meia mão em Duratex pelo setup de trend follow. Em Cogna também, setup de trade following, autorizando a entrar com meia mão depois de toda essa queda que aconteceu nesse papel por conta da crise. Também estaríamos autorizados. É lógico que é um papel mais problemático, mais difícil do que Duratex, mas o fato é que quando ele engata uma tendência, é um papel que tende a desenvolver muito bem. Se a gente pegar aqui 2016, por exemplo, ele deu aproximadamente 40% nesse trade. Depois aqui ele chegou a dar mais uns 20%. Aqui ele chegou a ficar um pouco no loss, ó, uns 3, 4%. E olha esse primeiro movimento aqui, ó. Teríamos entrado mais ou menos aqui e saído mais ou menos aqui, 525% de 2012 a 2014. Então é um papel que quando ele anda, quando ele engata uma tendência bonita, ele tende a ir embora. Por isso que vale a pena, na minha opinião, estudar esse papel aqui, Cogna. E Shu também, não preciso nem falar do histórico, né? O gráfico por si já mostra o desempenho do papel, está também autorizando a gente entrar pelo setup de trend follow com meia mão aqui em Shu. E é isso, pessoal. Para a próxima semana, os papéis que chamam a atenção para estratégias mais de médio e longo prazo são esses papéis. Vamos dar uma olhada por fim só nos agrícolas. Aqui nada, Matrix nada, High Low também, imagina. Milho com forte padrão, movimento de alta. Milho nada. Vamos dar uma olhada aí no boi. Boi subiram bastante, fez aqui um preço de fechamento de reversão, 9.2 que foi ativado. Então o boi nada. E o café, dá uma olhada no café.
O café também no semanal não tem nada. Nem a média de 9, ele não chegou a romper ainda, também não tem nada. Então é isso. Qualquer dúvida aí estou à disposição, seja pelo WhatsApp, pelo Instagram, enfim. E se vocês quiserem que eu analise algum papel, é só pedir, tá bom? Uma ótima semana a todos e até mais.